Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aqui no podcast O Analogista, o seu podcast sobre tudo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro. Hoje é o dia do livro didático. Neste 27 de fevereiro do ano de 425, o imperador Teodósio II fundava a Universidade de Constantinopla a pedido de sua esposa Hélia Eudócia. Em 27 de fevereiro de 1594, Henrique IV era coroado rei da França. Em 1933, neste 27 de fevereiro, havia um incêndio do Reichstag, o edifício do parlamento alemão em Berlim. E um jovem comunista holandês reivindicava a responsabilidade pelo incêndio. Então, os nazistas usaram esse evento para eliminar de vez os rivais políticos comunistas no país. E em 27 de fevereiro de 1964, o governo da Itália pediu ajuda para evitar que a torre inclinada de Pisa fosse ao chão. Nasceram no dia 27 de fevereiro Rui Belo, poeta português, Carlos Alberto Parreira, ex-treinador da seleção brasileira, a atriz americana Kate Mara e, por último, e mais importante, a minha querida mãe. Beijo, maninha. Feliz aniversário para a senhora. Olha, tive a sorte de termos um episódio no dia do aniversário do meu pai e hoje um episódio no dia do aniversário da minha mãe. Que coincidência, beijo, minha velha. E morreram, nesse 27 de fevereiro, o imperador mongol indiano Bahadur I, o ator americano George Tobias, o jornalista brasileiro Walter Silva e o acadêmico e político russo Boris Nemtsov. E estamos aqui, né, Celso, mais uma vez, mais uma semana. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que está você aí? Estou muito bem, com muito calor. Acredito que o contrário de você aí. Aqui está muito frio, moço. Aqui está muito frio. Hoje estamos aqui recebendo o Duval Pereira, ele que é administrador da página Memorial da FEB. E vocês vão se preparando aí, porque hoje, nesse episódio, a cobra vai fumar. Seja bem-vindo, Duval. Fique à vontade, meu amigo. Vamos falar aqui hoje sobre a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. E eu já fiz logo aqui uma alusão, não é nem uma alusão, foi logo assim de cara, que é emblemático, né? A cobra vai fumar. Inclusive está no emblema da FEB, lá uma cobra fumando. É claro que o Duval vai explicar tudo isso para a gente. Seja bem-vindo, Duval. John, muito boa tarde. Lucas, boa tarde. Grato pelo convite. É sempre um prazer falar sobre a Força Expedicionária Brasileira. Eu mesmo, como militar, fui tomar conhecimento mais a fundo a respeito da história da FEB quando eu já era capitão. Lógico que como aluno, cadete, tenente, você tem aquele contato com os veteranos, mas você não tem ciência da profundidade do tema, da importância do tema. E eu só fui descobrir isso aí mais tarde, depois dos 30 anos, que eu fui começar a pesquisar e ver e me apaixonar pelo tema, porque realmente é uma história fantástica de superação. Eu sou formado em cinema também, e verifiquei que a história da FEB é como se ela tivesse um roteiro, fosse um roteiro de um filme, né? Com todos aqueles altos e baixos, heróis, antagonistas, vilões, benfeitores, malfeitores. Uma história realmente maravilhosa, que eu acho que nenhum roteirista poderia fazer uma história tão rica, tão emocionante como é a história dos nossos pracinhos, né? E inclusive, você está falando disso aí, você como estudou cinema, podemos dizer que é um cineasta, e você está falando com um rapaz aí que é um fã de carteirinha de filmes de guerra, que é o Lucas, aí, o Celso. Então, vocês dois é quem pode realmente atestar que a história da FEB merece um espaço em Hollywood, não? Olha, eu vou falar uma coisa. Até esse convite da entrevista veio numa ocasião muito especial, porque desde 2005 que eu estudo sobre FEB. Desde 2005. Estava fazendo um curso de cinema
e pintou a ideia de fazer algo a respeito da febre. Eu comecei a pesquisa daqui, pesquisa colar, e finalmente cheguei, né? E fiz um documentário, faz mais 15 anos, mais ou menos, né? Foi feito. Mas eu nunca me senti à vontade para escrever sobre Força Expedicionária Brasileira. Eu já escrevi 2 livros, um sobre o Operação Brasil, sobre o ataque alemão que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Foi aquele ataque de agosto de 42 no litoral do Nordeste. Escrevi o Pelo Bem da Humanidade sobre as origens da Segunda Guerra Mundial, mas eu nunca tive vamos dizer, aquela firmeza de escrever algo sobre a febre, porque o assunto é tão denso, tão cheio de matizes, de abordagens, opiniões que antes eu tinha como certas, eu modifiquei com o decorrer do tempo, e só agora, no final do ano, do ano passado, que eu resolvi voltar àquela antiga ideia. E justamente quando eu voltei com essa ideia, veio o convite do analogista. Que maravilha! E você, já para a gente começar a falar da FEB, propriamente dito, você falou aí que aquele ataque alemão de agosto de 42, que foi o que mudou o curso da guerra, e foi justamente um ataque feito a um dos nossos navios mercantes brasileiros, não é isso que você se refere? Que foi o que... Exatamente. Que foi o que motivou o governo brasileiro a criar a Força Expedicionária para poder se instaurar na guerra junto aos aliados, não é isso? É mais ou menos isso aí, John. Eu estou até vendo na prateleira do Lucas, tem um livro ali do Roberto Sander sobre essa questão desses afundamentos, né? E eu sou um cara meio cri-cri para esse tipo de coisa. Eu quero saber, na minha opinião, para você poder falar sobre um episódio histórico, você precisa conhecer as origens. Qualquer um. Se você não conhece as origens, você vai invariavelmente ir por caminhos que não correspondem àquela verdade histórica. E eu lembro que há muito tempo eu comecei a ler esse livro que está na prateleira do Lucas, e vi que ele atribui esses afundamentos na costa brasileira a uma ordem de Hitler. E eu comecei a pesquisar, gente. Bom, se essa ordem foi dada, essa ordem está escrita. Está escrita em algum lugar. Começa a pesquisar. Então, fui até os arquivos da Marinha Alemã na Alemanha. Tem uma universidade que guarda esses arquivos. Consegui esses arquivos, estudei e verifiquei que não foi nada disso aí, entendeu? O Hitler deu uma ordem para afundar os navios. Não aconteceu nada. Foi realmente um submarino alemão que cometeu, não foi apenas um navio, se não me engano, foram 6 navios. Foram 32 navios mercantes aqui do Brasil? Não, até agosto de 42, nesse ataque do U-507 na costa brasileira, em agosto de 42, se não me engano, foram 5 ou 6 navios. 5 ou 6 embarcações, né? Lógico que houve outras em 42, em 41, em 43 também, outros navios foram afundados, mas nesse ataque do 507 foram aquelas embarcações, Baipendi, Araraquara, Aníbal Benévolo, né? Então começa a pesquisar daqui de lá e sempre houve, Lucas e John, aquele boato que permeia a nossa historiografia. Não, foram os americanos que mandaram afundar os nossos navios para provocar a entrada brasileira na guerra. Hoje em dia tem até história de extraterrestre, tem história de gigante do mar. Então, o limite entre ficção e realidade, ele começou a se misturar com o passar do tempo. Bases nazistas na Antártida, na Lua, não sei mais aonde. Então, é um carnaval. Não, vamos pesquisar isso direito. Mas tem também um outro lado disso aí. Assim, como você falou, você foi pesquisar a fundo esta questão desses ataques. Não foi ordem dada por Hitler, porque documentos haveriam relacionados a isto. Mas o fato é que submarinos alemães atacaram navios mercantes brasileiros em pleno gozo de guerra, vamos dizer assim, o que motivou, o que fez o Brasil mantinha a sua neutralidade na guerra, não é?
o que foi o que motivou o Brasil aí a criar a Força Expedicionária e se juntar aos Estados Unidos, os aliados, que inclusive tem um outro lado da história, que o Brasil cedeu terras ao exército americano para que treinassem, para que formasse soldados, até soldados brasileiros, e dos requisitos dos Estados Unidos fosse que o Brasil apoiasse os aliados na guerra, não é isso? A partir desse momento. João, desde 1941, o Brasil queria firmar uma aliança militar com os americanos para proteger o continente americano de uma eventual ação do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Só que o Brasil, o governo da época, os militares, não queriam simplesmente que o Brasil tivesse sim a todas as imposições. Então, o Brasil queria defender o seu próprio território com as suas próprias forças armadas. Tudo que ele pedia em troca era o quê? Poder comprar armamentos americanos, né? Pagando como ele poderia. O Brasil, na década de 30, estava com a economia que ela flertava com a bancarrota. Houve 2 moratórias durante os anos 30. A última em 37, onde o Brasil declarou que não ia pagar mais a dívida externa nos 3 anos seguintes. Então, o Brasil não tinha como comprar esses armamentos. E queria fazer o quê? Comprar essas armas com venda de café, venda de algodão, daqueles produtos que ele fazia. Mas os Estados Unidos não queriam. Não, queremos dinheiro vivo. Então, o que o Brasil fez? Comprou canhões, comprou armamento da Alemanha, em troca de carregamento de açúcar, de algodão. Isso em 38, né? Antes da guerra ter início, né? Então, na prática, foi assim. O Brasil até queria realmente participar dessa aliança, mas, em terra do Brasil, quem tinha que defender o nosso território era o Exército Brasileiro, era a Marinha Brasileira, a Aeronáutica Brasileira. Não teria que vir aqui tropa estrangeira fazer esse serviço. Mas então... Sim, continue, por favor. Então veio esse choque. O americano ele não queria fornecer o armamento para o Brasil, porque desconfiava das intenções dos brasileiros, pensavam até que essas armas poderiam ser utilizadas contra o próprio exército americano. Até foi planejada a chamada operação, o Rubber Plan, Plano Borracha, de invasão do Brasil. Invasão de Belém, Natal, Salvador, por tropas americanas para dominar o norte e o nordeste brasileiro, né? Caso o Brasil não atendesse aos desígnios de Washington. Então, tem toda uma questão muito sensível que eu escrevi no Operação Brasil, pela Contexto, foi lançado em janeiro de 2015. Essa história inclusive, você vai deixar para a gente aí onde é que a gente vai encontrar esses artigos seus, para poder a gente ter acesso, para todo mundo que está assistindo aí poder ler esses artigos. E assim, é bom a gente trazer pessoas aqui que realmente conhecem do assunto, porque detalha certas coisas que a gente aprende com o decorrer do tempo, mas aprende pela metade, certo? Por exemplo, essa questão dessa entrada do Brasil nessa aliança, lá na Segunda Guerra Mundial, foi um dos fatores determinantes para o fim da Primeira Era Vargas, porque não tinha como um país que tinha um governo ditatorial lutar contra governos ditatoriais fora do Brasil. Então, quando o Brasil criou a FEB, criou aquele clima político dentro do país que levou a colapsar o governo Vargas, né? Porque Getúlio Vargas sempre foi um ditador nato. Então não tinha como o Brasil continuar lutando lá fora contra ditadores, tendo um ditador dentro de casa. Isso é uma das coisas que a gente não aprende na escola. E, inclusive, João, aproveitando, ali na minha página do blog memorialdafeb.com, tem os links para os meus livros, os documentários sobre a FEB, disponíveis agora na nuvem, né? Ótimo, em vários ótimo. sites. Pode ver, a pessoa clica lá, escolhe. Vai vir pela Apple, pela outra
empresa. E até por isso eu resolvi escrever esse novo livro, porque o Vargas teve uma personalidade muito complexa, né? Foi. Ele transformou aquele nosso Brasil agrário, Brasil atrasado, realmente deu as bases para o Brasil poder entrar no século XX. A par disso, o bicho era manhoso, ditador, amante do poder, o bicho era enjoado. Então, né? No retorno da FEB, ele começou a movimentação dele, né? Estava prevista a eleição, ele falou, não é bem assim. Aí começou a mexer as peças dele, troca o chefe da polícia do Distrito Federal, que era o cara que tinha o poder de prender as autoridades do município, mexe daqui, mexe acolá, e foi até um pracinha que deu a ordem para ele vazar. O general Cordeiro de Farias, né? Um ex-tenente da coluna Miguel Costa, Prestes, um homem fabuloso. Foi lá no Palácio Laranjeiras e, em linhas gerais, né? Olha, tchau. Tá na hora. Porque deu. Mas não vou adiantar muito, porque isso é surpresa aí pro próximo. E já falando dos pracinhas, então acontece esse ataque alemão a nossos navios mercantes em 42. O Brasil se motiva a fechar essa aliança com os aliados lá na guerra. E aí nasce a FEB, não é isso? É criada a FEB em 43 e são aí treinados cerca de 27 mil soldados que são mandados para a Itália, em primeira mão. Conta pra gente como foi que nasceu a FEB, como foi que iniciou essa história maravilhosa aí. Bom, a FEB ela tem uma longa história que no novo livro vai merecer um capítulo especial, inclusive com boas novidades que até hoje ou são mal conhecidas ou totalmente desconhecidas, né? Mas a FEB ela nasceu de um projeto desenvolvimentista, né? Onde o Brasil ele teria que assumir o seu papel junto às grandes potências e oportunizar o aproveitamento das suas riquezas, né? Porque você vê em 42 existia a chamada economia de sobremesa. É a exportação de sobremesa, economia de sobremesa que o Brasil fazia. O que era a exportação da sobremesa, economia de sobremesa? É venda de café, venda de açúcar, cacau para o chocolate e algodão para o guardanapo da sobremesa, né? O Brasil, com ferro, com alumínio, com tanta riqueza, se limitava àquele curto espectro ali de produtos que a República Velha fazia a sua festa, né? Então, o Brasil, a FEB está dentro desse projeto desenvolvimentista. Você vê, o Brasil declara guerra à Alemanha e Itália em 31 de agosto de 42. E o seu primeiro contingente embarca para a Itália em julho de 1944. Então, do mês de 42 a julho de 44, correu muita água debaixo da ponte. Muita coisa. Mesmo. Entendeu? E eu vou trazer isso aí. Trazer isso aí de uma forma... Vai trazendo já aí para nós. Não é de achismo, né? Apesar, muita gente boa e tira a coisa do cotovelo, né? Coloca no livro, não cita a fonte, não cita a referência. Não, tudo referenciado. Sou chato para referenciar. Entendeu? Já vai tá trazendo. Certo, não tá errado, não. Já vai trazendo aí pra gente. Tem que ter, né? Não perca tempo. John, porque é uma história em construção, rapaz. Eu tenho amigos historiadores que foram nos Estados Unidos, trouxeram documentos inéditos, publicaram seus livros, né? Então, a gente aproveita essa nova fonte de conhecimento para você poder montar uma história como ela aconteceu. Mas essa história, isso que você está trabalhando agora, vai vir em forma de livro mesmo? Vai vir. Vai vir mais de um livro, se Deus quiser. Já vamos combinar que quando for lançar este livro, vai voltar aqui, certo? Vai disponibilizar esse livro para mim, para Celso lermos, e a gente vai
vai fazer o lançamento dele e trabalhar aqui esse livro aqui num episódio aí que seja de 2, 3 horas, porque com certeza vai ser um belo trabalho. Tá certo, tá certo. Porque o prazer tá acertado, tá combinado. Pronto. Então, eu vou te falar uma coisa, esse período de 42 eu considero como um período crítico na história do Brasil. E a maioria dos historiadores também considera. Mas ele é tão crítico quanto nebuloso, porque, na época, as autoridades do Estado Novo, quando davam as ordens, tomavam as decisões, elas não faziam em ata, publicavam no documento, diário oficial, etc. Não, era tudo no pé do ouvido, tudo no pé do ouvido. O pouco que a gente tem são de testemunhos de pessoas da época, são de documentos estrangeiros que a inteligência americana tinha aqui no Brasil, escrevia, mandava para o Washington. Esse material, esses colegas historiadores trouxeram para cá. Então, toda essa história do envolvimento brasileiro na guerra, formação da FEB, está vindo de uma forma original. Está vindo de uma forma original e embasada para mostrar como realmente a FEB surgiu e como ela atuou na Guerra da Itália. Né? Maravilha. E a FEB surgiu em 43, já veio aí dessa motivação de 42, como você falou, levou aí praticamente 2 anos para o primeiro contingente chegar aqui no velho continente, para chegar à Itália. E como é essa história aí da cobra vai fumar? Como é que é isso mesmo? Olha, John, tem há tantas versões a respeito dessa cobra, né? Acho que dava até um livreto só sobre ela, né? Mas a versão mais aceita é do centro de São Paulo, tipo um encantador de serpentes. É um encantador de serpente que colocava uma cobra para fumar. Mas antes de acontecer aquele espetáculo dele, ele começava a gritar: a cobra vai fumar! A cobra vai fumar! Né? E aquilo foi sendo disseminado pelo Brasil inteiro. Né? Foi trazido pelos paulistas para o Rio de Janeiro. Os mineiros têm outra versão também, que era do trem que seguia para São João del Rei, ou de São João del Rei para o Rio, que ia fazendo as curvas na serra, e lá na frente a Maria Fumaça soltava fumaça e parecia uma cobra fumando, né? Tem inúmeras versões que sabe-se lá quem tem a razão. Todo mundo, o carioca puxa para o seu lado, o mineiro puxa a sardinha para o dele, o paulista também, né? Mas, no fundo, eu vou te falar uma coisa. Dos símbolos de unidades militares que lutaram na guerra, não vejo nenhum mais criativo, mais interessante do que o nosso. É verdade, é verdade. Isso é fato. E você falou aí que a história da FEB, tudo que foi feito lá antigamente, não havia nada como Diário da República, essas coisas, era tudo ali no pé do ouvido, conversado. E o que se tem hoje são poucas testemunhas, até porque já se passaram aí 80 anos, 90 anos, desde que a FEB foi assim fundada, né? E eu quero aproveitar aqui e prestar minha homenagem aos nossos heróis da FEB, aos que já se foram, os que foram na guerra, os que se foram com o decorrer do tempo. Inclusive, eu acompanho as páginas da FEB, perdemos muitos dos nossos heróis ultimamente, nesses últimos anos, e prestar homenagens também àqueles que ainda estão conosco, que são homens que viveram os horrores de uma guerra. As pessoas às vezes nem lembram disso, são pessoas que viveram horrores de uma guerra e conseguiram superar, foram heróis, foram e são heróis de guerra e estão aí hoje como exemplos para mim, tenho certeza que para vocês e para nossos filhos e para os que vierem. A história está aí, como você já está fazendo, tem feito e vai continuar fazendo, a história está aí para ser contada como exemplo desses heróis que o nosso país teve, o nosso país tem. Então eu presto aqui minha honra aos heróis da FEB, que com muita bravura foram lá e fizeram o que precisava ser feito, o que pouquíssimos países conseguiriam ter feito, a nossa FEB foi lá e fez. O ponto crucial disso tudo aí, cara, que você está falando, é a questão da história, né? O Durval estava falando sobre um tempo nebuloso, né, crítico,
a questão do tudo essa informação ali no pé do ouvido, né? E isso chega na nossa geração, vamos dizer, nossa geração, a gente está com o quê? 30 e poucos anos, né? Mas a nossa geração, a gente estudou, eu e John Lennon, nós estamos juntos. Então, assim, a gente lembra de algumas coisas do tempo de escola. E eu lembro de uma época da escola, nossa professora de história, ela passou alguns trabalhos falando sobre a Segunda Guerra Mundial. E sempre foi um assunto que me interessou, né? Além do normal, mais do que das outras pessoas. E eu lembro que eu estava prestes a ir para a recuperação, né? Na história, coisa que nunca tinha acontecido. E porque eu estava bagunçando muito, enfim. Crianças, por favor, adolescentes, não façam isso, estudem, tá? Mas a gente costumava bagunçar muito, e aí eu tava meio que, tipo, deixado de lado, e quando começou esse assunto, eu comecei a me interessar, né? Tanto que eu tenho esse livro como, tipo, foi a única referência em 2000 e... Não lembro agora, 2000 e... Lembra de quando a gente estudou junto? Cara, foi 2007, 12? 2006... 2007, né? Mais ou menos isso aí, então, olha o tempo. Então, assim, eu achei numa banca de revista que tinha lá, a única que tinha na cidade, né, que a gente morava no interior da Bahia, e aí eu comprei o livro porque foi, sabe, a maior referência ali, eu só tenho esse livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, mas já li outros na internet, né, enfim, resumindo, fui apresentar o trabalho, apresentei o trabalho de história, tirei, olha só, eu precisava de mais ou menos ali 7,5 pontos para poder fechar o ano e ficar de boa, né? Não ir para recuperação. Fechei o ano com 9,5 nesse trabalho, ou seja, fechei a matéria de história e ainda ouvi da minha professora que falou que eu não recebi os 10 porque eu não merecia, porque eu era muito bagunceiro. Mas enfim, isso traz o quê? É esse assunto de hoje. Porque essa questão de história, um livro que não conta direito, não se preocupa em pegar as fontes. Você falando aqui, as pessoas podem até às vezes achar estranho um ou outro quieto, mas você falando aqui é uma fonte, cara. Uma fonte que não existe mais praticamente em quase lugar nenhum. E sabe-se lá, acho que você vai entender, eu não vou precisar entrar nessa questão, mas sabe-se lá se daqui a alguns anos vamos poder falar disso aqui no YouTube, né, exaltando esses homens que lutaram por liberdade. E hoje aqueles que deveriam lutar por liberdade, infelizmente, flertam, assim como Getúlio Vargas flertava também antes de tomar partido. Flertava não, ele andava abraçado. Vargas andava abraçado. E entende? Então, assim, a gente vê isso como uma forma eu estou vendo isso como uma forma de aprendizado. Conversar com você está sendo, assim, maravilhoso. Falo para você, pessoas, né, no meio militar vai ouvir esse podcast, vai ouvir esse episódio. Inclusive, tive contato com um deles esses dias. Quem sabe uma outra hora eu conto aqui. Eu conto novamente, não sei. Mas, enfim, para a gente não tentar tomar seu tempo. Mas pessoas que estão interessadas e ficaram empolgadas em saber que tem gente ainda que quer resgatar essa história, quer mostrar isso. E quando o John Lennon falou da questão do filme de Hollywood, cara, eu queria de fato que existisse alguém mesmo grande, né, com condições que investisse nisso, que contasse essa história, porque vale a pena, o brasileiro precisa conhecer, e existem pessoas hoje que não fazem a mínima ideia que o Brasil faz parte da história do mundo, que é a Segunda Guerra Mundial. Isso é um fato, e a gente já falou sobre isso aqui, mas sobre política, é uma deficiência que o brasileiro tem, de reconhecer a sua história, de conhecer e reconhecer a sua história. Isso que a gente recebeu o Durval aqui hoje é um privilégio para a gente conhecer o que é a FEB. Muitas pessoas nem sabem que a FEB fez parte da Segunda Guerra Mundial, que foi um ponto-chave para a vitória dos aliados. Muito menos a FAB, hein? Pois é, muito brasileiro não conhece essa história. Não conhece. E como o Celso está dizendo, é um aprendizado e um privilégio ter o Durval aqui para compartilhar isso com a gente. E, inclusive, para mim, é mais do que uma analogia ele trazer a página dele com o nome Memorial da FEB. Isso
cai bem, vem muito a calhar isso aí. Então, Durval, fala pra gente, já que a gente citou sua página aqui, do seu blog, fala pra gente a história do seu blog. Você falou que já vinha estudando sobre isso e tal. Fala um pouquinho pra gente sobre a história do seu blog aí. Não, a história do blog, eu comecei ele por volta de 2010, mais ou menos, né? Foi uma forma de trazer o conhecimento de uma forma mais moderna para a juventude, para a sociedade como um todo, né? Você pode atingir, graças a Deus, atingir bastante gente com o Lapa Azul, o Navalha, um batalhão brasileiro na linha gótica. Até, normalmente, durante o aniversário da independência do Brasil, a Embaixada Brasileira em Washington me pede para exibir para os americanos. A Embaixada Brasileira em Moscou também já me pede algumas vezes para fazer o mesmo, né? Mas a ideia de fazer o blog é justamente trazer esse conhecimento de forma gratuita, para a pessoa poder se interessar, tipo, ser a porta de entrada, porque o conhecimento mesmo, ele acontece nesse material que o Lucas tem ali na estante dele, é no livro, que é um material que, infelizmente, está entrando em extinção no Brasil. É um fenômeno mundial? Não, é um fenômeno que está acontecendo em certos países, né? Eu lembro quando era mais jovem, já faz um bom tempo, eu chegava nas livrarias, na gôndola central, logo de frente, estavam os livros de história militar, principalmente, né? Passou mais um tempo, essa gôndola de destaque foi para o meio da livraria. Passa mais um tempo, agora está disperso lá no fundo, lá escondido o material, né? Você tem uma ideia, livro de história militar, então, agora tem muito autoajuda, esoterismo, romance, vários temas, né? Fofoca. Mas fofoca, então, todo mundo quer saber a história da Mariazinha, do Joãozinho, não sei da onde, mas a história do próprio país, dos seus próprios heróis, o pessoal não liga muito, que é como o Lucas falou, quer saber das fofocas, né? A situação tá tão tenebrosa que ontem não, sexta-feira, eu fui numa loja de cópias aqui da cidade, mandar para um amigo meu no Rio de Janeiro um manual do Exército de 1943. Ele é professor de uma disciplina que tem relação com esse tema. E a loja que eu costumava tirar cópia desse manual de 43, do Exército, manual público, né? Ela fechou. Então, nem mais para tirar cópia, as próprias lojas estão subindo, cara. Cara. Complicado, aí vai tudo para o meio digital. O que vai acontecer? O meio digital e o eletromagnético vai tudo pro saco. E o perigo que se corre hoje com tanto poder dados a tão poucas pessoas, com essa questão de tanta censura e tudo mais. E eu posso dizer assim, a história foi reescrita já várias vezes, principalmente a história do nosso país. Isso é fato. O que se aprende na escola, o que sempre se aprendeu na escola, é muito filtrado do que realmente aconteceu. E história militar, então, esquece. Nossa. Esquece. Nossa. Mas, enfim, é por isso que estamos aqui. É por isso que estamos aqui. A garantia é o livro físico. É isso. É aquilo que o Lucas tem na estante dele. Agora, essa é a garantia. Falando, Durval, sobre a própria expedição da Força Expedicionária Brasileira, que a gente já citou aqui várias vezes, foi até a Itália, e uma das maiores conquistas foi a do Monte Maltese, não é isso? Monte Castelo, Monte Castelo, exatamente. Foi a maior conquista da FEB, foi quem desencadeou aí uma infiltração em massa dos aliados para conseguir aí um avanço, uma frente de avanço contra o eixo, não é? Conta um pouquinho para a gente sobre isso também. Essas batalhas da FEB, eu vou tratar num livro seguinte, então elas são muito interessantes porque o Brasil ele teve que mudar tanto na sua divisão expedicionária que para você tomar uma elevação fortemente controlada pelos alemães, com experiência de guerra desde 1939 e ainda da Primeira Guerra Mundial,
Então, o Brasil teve que tanto adaptar a sua doutrina, que era a doutrina francesa, para a doutrina norte-americana. Então, no exército da época tinham animais de sela, animais de monte, de montaria, animais de tiro. Era burro para um lado, cavalo para o outro. Não tinha viatura, não tinha nada. Então, teve que fazer um treinamento tão intensivo, teve que treinar tanto, teve que adaptar tanto o seu próprio uniforme, o seu próprio armamento, praticamente tudo novo, né? Fuzis novos, obuseiros novos. O Brasil não tinha canhões na época, no Brasil não tinha obuseiros, tinha canhões. Tem uma diferença de canhão para obuseiro. O obuseiro é um avanço em relação ao canhão. Então, recebeu tudo novo e no intervalo de alguns poucos meses já entrou em combate, né? Contra aquelas tropas experimentadas, né? E o Brasil, ele não tinha a sua, vamos dizer, ele não fazia parte dos ataques principais do corpo de exército onde ele estava formado. E por isso ele nunca, até agora não encontrei, mas pelo que eu vi, ele nunca teve apoio da sua própria aviação. Nós tivemos na guerra o primeiro grupo de aviação de caça, né, que atuou em proveito dos aliados. Tem uma história maravilhosa, tem até um documentário feito, Senta-Pua, maravilhoso documentário, trata disso aí. Mas em proveito direto da tropa brasileira, ele nunca atuou. Ele atuou sempre em proveito do americano. O Brasil tomou um monte de castelo sem o apoio da sua própria aviação, enquanto os americanos tiveram o apoio da artilharia brasileira, da aviação brasileira, né, para fazer o que eles fizeram. E eu vou te falar, a divisão brasileira, você pode me perguntar de outras batalhas, eu vou resumir da seguinte forma. A divisão brasileira, ela atuou em pé de igualdade ou com um desempenho ainda mais notável do que a maioria das divisões aliadas na Itália. Então, capturar uma divisão inteira alemã, nenhuma divisão americana, nem inglesa conseguiu. E nas condições que você falou, poucos meses de treinamento para se adaptar a novas armas, a um novo jeito de guerra e ainda ao clima. O Brasil ainda pegou o frio, hein? Imagine você sair do Brasil, acostumado nesse clima tropical brasileiro, para vir lutar uma guerra no inverno. Aqui você pode falar isso melhor, John. Cara, eu não posso nem falar isso. Eu hoje saí para trabalhar com 2 graus aqui. Mas os caras enfrentaram na guerra menos 15, menos 20, negativo. Imagine. E eles conseguiram dominar as tropas alemãs num terreno totalmente desfavorável. Isso só enaltece a conquista da nossa FEB. Eles tinham uma vantagem visual, né? Então, assim, pense aí, você tá indo de direção aos caras que tá com a arma para você. Exatamente. Isso que a gente estava falando aqui agora enaltece ainda mais essa expedição e a vitória da Força Expedicionária, né, brasileira naquele lugar. Eu tô aqui, a gente falava do clima. Imagine, para mim já tá difícil sair para trabalhar de manhã. Eu já tô perdendo essa guerra de manhã para ir trabalhar. Imagine para aqueles caras, velho, aqueles heróis que tiveram que lutar na Itália, como eu disse, a menos 15, menos 20 graus, em condições totalmente desfavoráveis, que tinham acabado de sair do verão brasileiro. Pense como é que isso foi difícil para eles. Mas mesmo assim, eles foram lá e conseguiram. Ô, John, vou te falar uma coisa. Eu entrevistei aproximadamente 50 veteranos desde 2005. Rio, São Paulo, Minas Gerais. Que honra! Andei percorrendo esse Brasil aí atrás dos depoimentos, para gravar em vídeo esses depoimentos, né? E eu vou te falar uma coisa. Eles são 100%, foram, né? Todos que eu entrevistei já se foram. São pessoas simples, são pessoas que não tentam aparentar ter feito mais do que elas fizeram, pessoas que não inventam. Às vezes, quando tinha um veterano que começava a contar uma história que não era real,
o outro já corrigia ele. Então, foram pessoas muito, mas muito humildes dentro daquilo que eles fizeram, da grandiosidade dos feitos que eles protagonizaram, né? Então, isso só me enche de orgulho e enche de vontade de contar essa história deles, mais uma vez agora na forma de um livro. E não só você, eu te digo isso com plena convicção, enche de orgulho, pelo menos eu sei que a mim também, ao Celso e a muitos brasileiros que têm orgulho de seu país e de sua pátria, têm orgulho de sua história, porque realmente foi brilhante. A atuação deles foi realmente brilhante. E eu queria aproveitar aqui e te perguntar, primeiro você falou sobre o seu documentário, está disponível lá no seu blog esse documentário seu? Sim, a pessoa acessando o Memorial da FEB, tem uns banners ali do Lapa Azul e também do Navalha. Clica ali, vai ser redirecionado para um outro site. Pronto. Tem as opções dela poder assistir. Eu vou deixar aqui no YouTube o link do seu blog. Vou deixar também a sua página no Instagram. Vou deixar tudo aqui direitinho para o pessoal aí acessar. Inclusive, para quem não tem o conhecimento da história, aprender, ter o conhecimento da história, da participação tão brilhante que o nosso país teve na Segunda Guerra Mundial. Um marco histórico na história do nosso país, com certeza. E a outra pergunta é: e a FEB hoje? Bom, a FEB hoje, ela, vamos dizer, agora praticamente está na mão dos filhos e netos dos veteranos, né, das pessoas que cultuam a memória da FEB, que guardam a memória da FEB, né? Eles faziam encontros bianuais, depois passaram a fazer encontros anuais. Hoje tem, vamos dizer, eu entrevistei um dos mais jovens veteranos da FEB, o Antônio de Padian, que nasceu em setembro de 25. Então, ele se alistou voluntariamente para entrar no Exército no dia do aniversário dele, no dia que ele fez 17 anos de idade. Ele se apresentou aqui em Juiz de Fora junto da mãe, porque naquela época, para se apresentar ao Exército, com menos de 18 anos, tinha que vir junto da mãe, a mãe dá autorização, né? Pois. E ele falou: Durval, eu nem sabia que o Brasil estava em guerra. Se o Brasil estivesse em guerra, eu nem tinha me apresentado. Porque naquele tempo não tem. Hoje acontece um sujeito cochicha lá na Polinésia, 10 minutos depois já está no smartphone, o cara cochichou na Polinésia, né? Naquele tempo não tinha essa facilidade de comunicação, televisão, poucas pessoas tinham dinheiro para comprar um jornal, o rádio ainda era para poucas pessoas, o rádio era caro, o rádio de válvula, né? Não tinha, e se tinha uma rádio, tinha que ter energia elétrica. Boa parte do Brasil não tinha um serviço de energia elétrica, tinha que funcionar com a bateria do carro ligada no rádio, né? Tentando sintonizar ali. Era uma coisa bem interessante, né? E inclusive havia para aí 10 anos que o rádio havia sido inaugurado no Brasil. Foi inaugurado lá nos anos 30. Então, nos anos 40, havia aí 10 anos que o rádio estava sendo inaugurado no Brasil, de fato, e não era todo mundo que tinha esse acesso. Era quem tinha condições. Rádio Nacional foi inaugurado em 37. Exatamente. Então, na guerra tinha 5 anos ali, mas nas condições que eu te falei, né? Então, eu comecei a falar, não complementei. Então, se o Toninho tivesse vivo hoje, nascido em 25, ele ia estar com seus 98 anos. 97, 98 anos, né? Exatamente. E temos ainda aí alguns dos veteranos com 90 e tal, já beirando centenário, já praticamente, lúcidos, que contam suas histórias de guerra. E eu vejo sempre nas páginas que eu sigo aí da FEB, contam suas histórias de guerra, alguns ainda são homenageados. Eu acho isso muito bonito. E eu acho uma pena o governo brasileiro não ter dado apoio e segmento. Eu acho uma pena não ter dado apoio e segmento à instituição FEB. Eu sei que foram condições especiais na qual a FEB foi criada, mas não foi tipo algo que foi criado e deu errado. Deu muito certo. Deu muito certo.
Inclusive, vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui, João, se você me permite. Mas claro, fique à vontade. Eu gravei esses depoimentos, não foi para guardar, deixar no armário, que era um monte de pilha de fita pegando mofo, não. Foi para apresentar isso para a posteridade, para os jovens, para os estudantes, né? Então, eu elaborei um projeto junto à Lei Federal de Incentivo à Cultura para poder montar um site e colocar todos esses depoimentos dentro desse site, que é um projeto cultural memorial da FEB. Já está aprovado pela Lei Federal de Incentivo, aguardando que tenha um empresário, aguardando uma empresa mesmo, poder apoiar esse empreendimento e tornar real, tornar realidade esse sonho, né? De Bacana. Todo esse material que eu, desde 2005, peguei e poder, que não adianta guardar dentro da gaveta, do armário, tem que colocar na internet, tem que colocar disponível isso aí. Né? Com certeza, com certeza. E, inclusive, eu não sei se eu posso te perguntar isso aqui, eu realmente não sei se eu posso perguntar isso, mas eu vou perguntar. Tá, mande. Você é um historiador da FEB e tudo mais, mas aí eu quero perguntar sobre a FAB. Quais as condições da FAB hoje, frente a uma realidade que... Vamos lá, vamos criar uma situação hipotética. 42, novamente. Qual é as condições da FAB nos seus conhecimentos hoje? Olha, as condições são muito melhores do que aconteceram em 42, né? A FAB ela foi criada em janeiro de 41. Antes a aviação era do Exército e da Marinha. As duas forças tinham aviação. Não, me perdoe. A FAB que eu quis me referir foi as Forças Armadas Brasileiras, não a sua Força Aérea. Eu prefiro não comentar. Por isso que ele falou que não sabia se podia perguntar. Exatamente. Com relação à história do Exército, eu prefiro contar a história de 80 anos atrás. Hoje, eu prefiro não comentar. É exatamente por isso que eu disse que eu não sabia perguntar. Eu levantei a mão achando que ele estava falando sobre a FAB, porque eu acabei de receber a mensagem do administrador da página, Sentando a Pua, que fala sobre a Força Aérea Brasileira. Maravilha. Ele aceitou o convite e provavelmente a gente vai marcar com ele aí para ver aqui. Olha aí que maravilha. Olha, e eu já vou comprometer aqui o Durval novamente. Quando a gente tiver o episódio aqui com o pessoal da Sentando a Pua, vamos voltar com um novo episódio aqui com eles e o Durval, para a gente fazer aqui um bate-papo completo, FEB-FAB. Perfeito. eu vou ficar de braço cruzado só ouvindo, eu prometo. Então, Durval, como você ia dizendo, a FEB hoje está aí nas mãos dos filhos e netos dos nossos combatentes, e é um projeto que vai ficar para um memorial mesmo, não é isso? Não tem mais nenhuma pretensão de voltar a ser uma força ativa, ou tem? Não, a FEB foi criada justamente para uma situação especial de ir para um outro continente lutar, né? Hoje as condições são outras, né? Hoje não precisa ser criada uma força expedicionária. Hoje a própria doutrina, ela não tem essa questão. Funciona de uma forma totalmente diferente isso aí. Pronto, maravilha. Olha, eu, sinceramente, eu sei que você quer guardar tudo para seu projeto novo, todas as histórias e tudo mais, e já estamos esperando ansiosos por isso. E Celso, vamos lutar aí para a gente conseguir levar essas histórias esse livro para Hollywood. Talvez lá alguém consiga. Seria top. Como eu queria. E isso, olha, isso. Lembra? Sim, fale. Lembra do tempo de escola? Não lembro se você estava no dia, mas o Lucas Machado, que é um dos nossos amigos que era para estar aqui conosco, mas é um rapaz muito tímido, eu já falei isso aqui. E muito ocupado, na verdade. Né? Muito ocupado, Ele é um cara extremamente apaixonado também pela história, principalmente da FAB, né? E a gente sempre conversava e conversa sobre isso e tal. Talvez até ele tenha muito mais conhecimento do que eu.
e acho que um papo com ele também e você seria extraordinário. E a gente já falava disso e a gente descobriu há alguns anos atrás, acho que ainda estudando ainda, ou foi depois que a gente terminou isso, não lembro, eu sou péssimo de data. Enfim, uma banda, não lembro se ela é norueguesa, sueca, eu não lembro, de heavy metal, que tem uma música em homenagem à Força Expedicionária Brasileira, que o nome se eu não me engano, o nome da banda é Sabaton. John Lennon acho que chegou a ouvir essa música. Da banda eu lembro, agora eu não lembro da história dessa música. Mas, cara, vacilei, era por ter trazido aqui também até um trecho da letra, mas a correria, o ônibus atrasou. Pô, bacana, enfim, vou procurar. Não lembro dessa história dessa música. Mas olha que não é uma banda brasileira, hein, fazendo homenagem à nossa Força Expedicionária Brasileira, como a Itália ainda faz hoje, e acho que até o Durval deve ter conhecimento disso, para até passar um pouco pro pessoal aí, que a Itália ainda faz esse tipo de homenagem. Ô Lucas, vou te contar uma coisa. Essa banda Sabaton, ela teve aqui em Juiz de Fora, é uma banda de heavy metal. Então fez um show numa boate aqui da cidade e trouxe o José Maria da Silva Nicodemos, pracinha da FEB, para o show lá. Que ele estava lá. Que bacana, velho. Incrível, meu irmão. Show de bola. Você falou de Hollywood. Eu vou falar para vocês, Lucas e John, uma coisa. A história da FEB, da FAB, ela é tão interessante que ela dispensa roteiro de Hollywood ou de outra produtora qualquer. A simples história real, porque você vai para Hollywood, tem que construir personagem, tem que inventar a situação disso, daquilo. É verdade. Tem aquela licença poética, que às vezes não é nem licença, é uma explosão poética ali. Você vê a história real, vê aquilo que aconteceu. Olha, depende muito da pessoa, mas para mim, que gosta de história, ler a história real daquilo que aconteceu é muito mais emocionante que um filme de Hollywood. Muito bom, é isso. E, inclusive, eu ia até citar sobre esses projetos que são financiados aí no Brasil, de cinema nacional, mas eu acho que não vale nem a pena, porque já é tão descredibilizado, as produções nacionais já são tão descredibilizadas pelo que se produz, que eu acho que nem vale a pena o desgaste. Não vale a pena esse desgaste com isso, né? Pois é. Olha, eu, Durval, quero mesmo, assim, te agradecer por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Eu sei que você tem muitas ocupações, mas muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje. Eu digo, assim, de verdade, e desejo que as nossas crianças consigam ter acesso à verdadeira história do nosso país, tudo que o nosso país construiu de bom, e pessoas como você têm deixado um legado. E isso é demais. Isso é demais. Meus parabéns pelo seu trabalho. Não desista. Eu tenho certeza, como em qualquer coisa na vida, principalmente quando se trata de resgatar a história, eu tenho certeza que você já passou por muitos percalços, muitas dificuldades, mas aqui te falando como um cara que admira a história como ela é, parabéns pelo seu trabalho e pelo legado que você tem deixado aí, não só para nós brasileiros, mas para o mundo. E obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhar esse conhecimento. Muito obrigado, John, pelo convite. Agradeço, Lucas, também pela entrevista. E eu apenas procuro trazer ao público a história dos nossos verdadeiros heróis, né? Aquelas pessoas que precisam ser lembradas, ter a história de vida exaltadas. Na maior parte das vezes são pessoas muito humildes. Conheço muitos veteranos que não calçaram um sapato até os 15 anos de idade, passaram muita dificuldade, e para fazer o que eles fizeram, dá um orgulho absurdo. Então, até no Brasil, porque no Brasil hoje, o Brasil está esquecendo dos seus heróis, né? Aqui em Juiz de Fora tem o chamado Largo do Riachuelo, que foi inaugurado no século retrasado, em homenagem
aos nossos heróis da campanha da Tríplice Aliança. Então, tem o Largo, foi inaugurado em 1950 um monumento em homenagem aos pracinhos. Pouco tempo depois, um outro monumento em homenagem aos heróis das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, né? E tudo bem. Então, semana passada foi inaugurado um outro monumento entre aspas, né? Porque aquele é tipo uma escultura com pedaços de metal, tipo aquela Maria Sucata que você vê em Ferro Velho, né? Homenageando um carnavalesco da cidade, para vocês terem uma ideia, né? Então, esse é o tipo de... Não que a pessoa ela não mereça ser homenageada porque o que ela fez, o que ela faz, seja lá o que for, mas tudo precisa ter um peso, precisa ter um bom senso, né? Antes de se fazer uma homenagem, como ela vai ser feita, né? Mas verdade. Esse é o padrão do Brasil, né? Infelizmente. Infelizmente. E nós que acompanhamos lá a sua página, eu e o Celso também, que acompanhamos sua página no Instagram, vemos lá você falar sobre muitas dessas coisas e tudo que tem acontecido no Brasil com relação até a certos posicionamentos e tudo mais. E, enfim, Celso, meu amigo, a gente vai fazer aquele bate-bola, jogo rápido com o Duval também? Vamos com certeza, mas eu tinha uma curiosidade ainda para perguntar. Sim. Algo que até hoje eu não sei se é verdade, né? Com relação a os três heróis. Aqueles três heróis daqui sabemos das histórias que morreram lá. Aquilo de fato aconteceu ou endeusaram, romantizaram ali para ter toda uma questão, né, mais heróica do Brasil? Que às vezes acontece, né, em meio a toda essa turbulência de informação e tudo mais. O desconhecimento, Lucas, ele leva as pessoas a começarem a imaginar coisas, né? Então, eu conheço muitos livros, por exemplo, muito famosos sobre história do Brasil, de vários personagens, em que o historiador, o jornalista, ele une história e ficção. Ele mistura aquelas duas coisas. Você não sabe o que realmente aconteceu e o que faz parte da imaginação do autor, né? Um autor até de muito sucesso. Mas o que acontece? Com os três heróis é a mesma coisa. Então, há pouca informação, ninguém sabe realmente o que aconteceu e muitas histórias foram colocadas aí para até curta-metragem, né? Tentando explicar o que aconteceu, né? Na verdade, existe um testemunho de um pracinho que esteve junto ali dessa... Quando aconteceram essas mortes, e ele conta isso muito bem, né? Aí vai ficar para o próximo livro. Tá ótimo. Maravilha. Inclusive, eu preciso dizer aqui que o que mais me encanta em qualquer Forças Armadas, inclusive na FEB, é o princípio básico de qualquer Forças Armadas, que é a disciplina. Se você conversar com qualquer veterano, você vai notar de cara que ele sempre foi muito disciplinado. E isto é muito lindo. Eu admiro isto. E essa disciplina, John, ela continuou anos e anos após o término do conflito. Exatamente. Então, eu conheci Antônio de Paduiani e falava: o veterano ele não precisa inventar nada para tentar ser maior do que ele já é. Exatamente. Muito Sabe bom. as palavras. Sabe as palavras. Olha, bate-bola, jogo rápido, Duval. Vamos lá? Bora. Um filme. Eu sou meio devagar no futebol. Vamos lá. Um filme. O Resgate do Soldado Ryan. Aí Celso fica todo lisonjeiro. Uma cor. Bordeaux. Olha, ele é chique, hein, Celso? Um lugar. Um lugar? Isso. Caraíva. Bahia. Eita, Bahia. A Bahia é irresistível. Uma banda. Uma banda? Olha, vou te falar uma coisa.
As minhas bandas são dos anos 80. Boa. Gosto. É anos isso aí. 80. É isso Quer ver, aí. ó? Falar o quê? Estamos no mesmo bar. Então, anos 80 em geral ali. Anos 80 em geral. Pronto. Quer ver? Mike and the Mechanics. Pronto. Ih, cara! Ó. Perfeito, perfeito. Um cantor, mas já falou uma banda, já falou um cantor. Vamos lá. Um ídolo. Um ídolo? É. O Pracinha Brasileiro. Muito bom, muito bom. Uma inspiração. Deus. Deus, perfeito. Um sonho. Um sonho. Eu sou uma pessoa que tem um sentimento muito forte, de amor a Deus. Eu gostaria de ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Procuro, Maravilha. tento parecer parecido com ele, o mais que eu puder. Olha, Celso, mais um dos nossos. Acho Maravilha. que acertamos mais uma vez. A gente sempre acerta. A gente sempre no acerta. convite, né? A gente sempre acerta. Vamos lá. Uma frase, Durval. Uma frase, cara. Eu te falei que eu sou devagar nesse negócio de jogo rápido. Eu sou assim também. Uma frase, eu vou tentar lembrar, é uma frase que eu coloquei até no Operação Brasil, que é de um poeta francês. Ele fala o seguinte, você sabe... É uma frase um pouco longa, né? Você sabe por que nós gostamos tanto de história? Ele pergunta, o poeta pergunta, porque quando nós olhamos para o passado, nós nos sentimos como se fôssemos deuses. Porém, Deus conhece todos os passados e todos os futuros. E nós só conhecemos um único futuro, o futuro do passado. Perfeito, perfeito. Essa frase, essa passagem eu conhecia, quando você começou a falar, já me veio à memória aqui. Muito bom. Uma comida. Feijoada. Ih, muito bom. Ih, cara! Show de bola. Olha, eu sinto Rapaz, falta de uma boa feijoada a aqui. maior Viu? parte das pessoas não sabe o que é feijoada. Feijoada, porque nos anos 70 se cozinhava muito com banho de porco. Depois, Sim. não, banho de porco faz mal. Agora tem que cozinhar com óleo de soja. Aí, óleo de soja. Depois, não, óleo de soja não é bom. Tem que ser óleo de milho, óleo de girassol, que não sei o quê. E agora, pouco tempo, eles vão... A banha de porco, a gordura é mais saudável que tudo junto. Olha, e confesso que semana passada eu fiz esse bate-bola, jogo rápido aqui com o Celso. Ele falou acarajé. O que eu tô sentindo falta de comer um acarajé, você não tem noção. Agora vem você e me diz feijoada, pronto. Feijoada é Vou fã, ficar aqui uma semana também. sentindo o gosto de feijoada sem ter comido. E na banha de porco ainda. E na banha de porco. E pra gente fechar, uma palavra que o definiria. Esforçado. Isso. Pode colocar. Esforçado. Pronto, muito bem. Olha, Durval, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu estou imensamente feliz porque, com certeza, está enriquecendo demais o nosso conteúdo. Tenho muita certeza disso. O pessoal que vai assistir, eu tenho certeza que vai aprender bastante e, com certeza, vai se interessar pela história da nossa FEB. Vamos, como eu já disse, vamos deixar aqui todas as suas referências, do seu blog, da sua página no Instagram, e você manda para mim se tiver mais alguma referência sua, a gente vai deixar todos aqui na descrição do YouTube, para o pessoal se inteirar do assunto. Quem já conhece, poder, assim, aproveitar mais um pouquinho do que já conhece, e quem não conhece, passar a conhecer e saber do que a gente está falando, por que é que a gente tem tanto orgulho da história da FEB, tá bom? Muito, muito, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. E Celso, meu amigo, mais uma vez, valeu, né? Tá batendo um recorde de episódios seguidos aqui, viu, Celso? Não, obrigado. Não, eu vou manter-me presente cada vez mais, mas antes de encerrar, eu não posso deixar de mandar um abraço para aquela galera que está esperando, né? Eu claro. acho que eu até falei com o Durval, tem um grupo aí de militares que
ficou empolgado, eu fiquei feliz por saber disso, minha admiração e respeito a eles. Esse episódio vai ser dedicado a vocês que são militares, né? A próprio Durval, que eu fiquei sabendo agora. Né, eu também não sabia que era militar. Assim, não sabia, né? Nossa, como é que se diz? Nossa maior admiração, né, por vocês que são guerreiros, né? E eu tive esses dias no meu local de trabalho com um ex-sargento, né? Vamos dizer, acho que pode ser dito assim. Não sou militar, não tenho conhecimento muito bem de como que é, mas ele me contando, e na perna dele, na panturrilha, ele tem o brasão, né, da cobra fumando. Quando eu vi, eu tive que comentar, eu não pude me segurar, pô. Aí eu falei com o cara, e aí a gente começou a bater papo, e aí eu falei do podcast, e inclusive, cara, a gente vai ter o administrador da página, tal, não sei o que, ele falou, pô, eu vou pegar teu Instagram e tal. Pronto, a gente começou a conversar, ele conversou com o pessoal do grupo, e eu falei, pô, faz o seguinte, manda aí como que é, qual foi o batalhão, a divisão, o ano que você viu, manda aí, a gente ir lá, a gente manda um abraço para vocês. E eu queria mandar esse abraço todo especial, eu tive que anotar, porque senão eu não ia saber falar. A turma de 2011, do 2º Batalhão Logístico Leve. Ele mandou a abreviação, né? Mas eu preferi falar tudo direitinho como ele colocou lá. Então, um abraço para vocês aí que estão acompanhando a gente. Curte, compartilha. Nós somos admiradores de vocês. E esse homem que aqui, né, vos falou esse tempo inteiro, eu tô assim mesmo sem como dizer, porque o cara deu uma fonte mesmo pra gente beber da informação que ele tem. Tudo demais estar aqui com vocês. É verdade. Manda um abração, Lucas, lá pro Luiz Gabriel, lá do Santana Pua. Acertou em cheio, o cara que mais conhece de aeronáutica. O cara conhece também, tá vendo aí? Ai, maravilha. Olha, gente, vocês que estiveram conosco aqui até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Nossa admiração, como o Celso já falou, ao Durval e os demais companheiros militares. A patente, Durval, a sua? Tenente Coronel. Tenente Coronel Durval Pereira. É isso aí. E semana que vem a gente vai estar aqui com um pastor missionário, que ele é missionário em Moçambique, o pastor Luiz. Ela está falando um pouco sobre missões em Moçambique, como é o trabalho e tudo mais. Aqui nosso podcast é assim, Durval, a gente fala sobre tudo, todos os assuntos mais relevantes, das melhores coisas. E vamos estar recebendo aqui o pastor Luiz para falar com a gente sobre como é ser missionário, né? E é isso. Esperamos vocês na próxima semana. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência. E um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.